Então, essa parte de hoje da semana que vem, eu pretendo terminar semana que vem, assim, também para dar uma visão panorâmica para vocês do sistema elétrico brasileiro, como um todo, né? Tá? Para vocês entenderem de maneira geral, de maneira genérica, não é para entender em profundidade. Quem daqui, eventualmente no futuro, for trabalhar em redes de transmissão ou distribuição de energia, vai se aprofundar mais nesse tema aí, né? Então vamos entender como é que a energia elétrica chega até os nossos lares aí, tá? A gente divide em 4 grandes grupos aqui, ó. Geração de energia elétrica, tá? Transmissão, distribuição e consumo. Ele é dividido em 4 grandes partes e ele é bem visível, essas quatro etapas aí da eletricidade, né? As usinas geradoras, e cada usina tem uma subestação de energia. Depois, então, essa subestação está dentro da geração. Então, você vai em qualquer usina aí, eu falei ali falamos ali em Campos Novos, por exemplo. Você vai lá na usina de Campos Novos, ali do lado, ali no terreno, tem uma subestação lá, para elevar a tensão elétrica. Essa tensão elétrica saindo da subestação, para fora da subestação, é linha de transmissão. Então, essa linha de transmissão, que são caracterizadas não somente, mas principalmente por aquelas torres metálicas que a gente bem conhece, nós temos alta tensão e extra alta tensão, né? Então aqui nós vamos ter 68 mil, 128 mil, 300 mil, 500 mil volts, aqui na transmissão. Quem que faz essa elevação? As subestações. Podemos ter subestações intermediárias aqui na linha de transmissão, tá? E subestações para conexão de linhas, né? Tá? Mas aqui é o sistema típico. Aí chega na cidade ou num polo lá de distribuição e essa tensão é rebaixada de novo. Então, no nosso caso aqui, vamos pegar o nosso município, ela vai chegar numa subestação rebaixadora, que essa subestação está ali na frente da Sincol ali. Então, ali que vai distribuir a energia elétrica para todo o município. Tirando lá no Castelhano, que tem mais uma subestação lá que atende lá Guararapes e o Adame lá, né? Mas vamos falar no conceito geral. Então, essa subestação aqui já faz parte da distribuição de energia. Então, a distribuição é essa energia que nós temos aqui já, vamos falar aqui da cidade. Na linha rural também, tá? Então, aqui são linhas de distribuição. Tem uma subestação da empresa? Tem, o Adame também tem uma subestação lá, porque o Tedesco porque ele gera, daí tem que lançar essa energia para a rede. Mas empresas que são muito consumidoras de energia elétrica, eles não recebem atenção em média, eles recebem em alta. Então eles têm que ter uma subestação interna para rebaixar para eles lá internamente, tá? Então essa subestação pode ser subestação elevadora ou subestação rebaixadora de tensão. Estou falando em tensão elétrica, tá? Então aqui entra na rede de distribuição de energia. Na rede de distribuição de energia é essa rede que nós temos aqui dentro da cidade, tá? Então aqui, por exemplo, aqui em Caçador, na maior parte do estado de Santa Catarina, essa rede de distribuição é média tensão, então 23.800 volts. Então, bem abaixo da linha de transmissão. A distribuição normalmente é feita pelas concessionárias. Aqui no nosso caso, aqui em Caçador, é a Celesc. Na maioria das cidades do estado de Santa Catarina é a Celesc, mas não em todas. Essa linha de transmissão aqui, várias empresas. Isso aqui é licitação do governo federal. Então, inclusive, teve uma licitação bem grande, dia 30 de junho, e vai ter uma outra agora, dia 21 de dezembro, se não me engano, a maior licitação da história de linhas de transmissão no país.
Aqui são não é a Celesc, por exemplo, que tem essas linhas de transmissão aqui. A Celesc deve ter uma ou duas linhas, deve ter uma ou duas unidades de geração também. Então são várias empresas que têm geração, temos várias empresas que fazem transmissão de energia elétrica e tem várias empresas que fazem a distribuição, só que a distribuição em geral são empresas concessionárias, né? Aqui em Santa Catarina ainda é a Celesc, no Paraná é a Copel, no Rio Grande do Sul tem a CPFL, tem esqueci o nome da empresa ali do Rio Grande, a CEMIG em Minas Gerais, e assim por diante, tá? E outras, né? Então essa linha de distribuição é essa que a gente tem nos postos ali, que basicamente é 23.800 volts. Depois, de ponto em ponto, tem um transformador que rebaixa, no nosso caso aqui, 380 a 220 volts. E o consumo aqui, final, então aqui, ó, geração, transmissão, distribuição, consumo. Consumo feito em baixa tensão. Via de regra. Agora o IFSC é um grande consumidor, ou um médio consumidor. Então ele não recebe em baixa tensão, ele recebe em média. Tem uma cabine ali de transformação de energia que vai ser feito esse rebaixamento de 23.800 para 380 ali na cabine, daí distribuir aqui para dentro, tá? Então, mas aqui no caso da residencial já vai receber aqui em 220 ou 380, enfim, para fazer a parte do consumo. Então, a arquitetura básica do sistema é esse: geração, transmissão, distribuição e consumo. Assim, ó. Acho que na terceira fase, quando vocês forem estudar máquinas elétricas, vocês vão estudar o transformador. Mas não vou estudar muito, mas estudar o conceito básico de funcionamento. Assim, ó. Porque vamos pegar a linha de distribuição aqui, 23,8 kV, 23.800 volts. Por que a energia elétrica aqui consumida em 220/380, né? Se for trifásico, que é 23.800 trifásico, então a baixa tensão correspondente a 380. Por que se eleva para 23.800? Por que aqui essa linha aqui, por exemplo, era 300.000 volts, 300 kV? Por que se eleva assim? Mas o que tem a ver a distância? Resistência do fio pelas perdas, pela queda de tensão, pelas perdas, pela resistência do fio. Mas o que são as perdas? E por que vai ter queda de tensão? Tecnicamente é isso. Vamos pegar uma fonte de energia, pegar alternada aqui, e um consumidor, uma carga. Aqui está os fios, os cabos, né? Vai ter uma resistência aqui dos fios, né? Uma R do fio. Eu fiz só um representando as duas resistências dos dois cabos. Então, a gente ensinou no semestre passado, né? Aqui um consumidor, né? Um equipamento qualquer, ou pode ser uma cidade, sei lá, o que quer que seja. Então, se nós, delta U, né? Uma queda de tensão, instalar um voltímetro aqui, ó, a gente vai ver perdas, vai ter queda de tensão em cima dos fios e cabos representado por essa resistência aqui. Né? Vocês aprenderam a fazer o cálculo das quedas de tensões dos resistores, por quê? Para entender esses conceitos aqui e aplicar quando for necessário. Então, nós vamos ter queda de tensão na resistência dos fios e cabos. Mas ainda não está claro por que a gente sobe para 300.000 volts. Não, porque a demanda de energia é grande, sim.
Mas daí a gente constrói mais usinas para atender a demanda, para gerar mais, né? Não é pela tensão elétrica. Quanto mais demanda, mais usina geradora de energia precisa. Bom, essencialmente é isso. Tecnicamente é isso, é para diminuir as perdas, né? O que é uma perda num cabo elétrico? Quando eu passar uma corrente elétrica nessa resistência, o que vai acontecer com ela? Vai aquecer. Então, como é que as perdas se apresentam nos cabos elétricos? Por aquecimento. Então, quando tem um cabo quente, qualquer equipamento, se eu for ali no projetor, está quente, né? Mas eu não queria que ele aquecesse, eu só queria a luz, né? Então, qualquer aquecimento é perda. No caso aqui, né? Tirando um chuveiro que tem que aquecer. Então, esse cabo aqui vai aquecer. Então, todo aquecimento é energia elétrica perdida. Não tenha dúvida, está perdendo energia elétrica. Eu posso diminuir, melhorar o sistema para diminuir as perdas. Então, quando passar uma corrente elétrica aqui, vai aquecer o cabo. Como é que é a proporção do aquecimento? Do aquecimento. Se a temperatura subir, a temperatura no cabo, a temperatura dissipada aqui, né? A potência dissipada pelo cabo. Se a temperatura subir, o que significa que aconteceu com a corrente? Aumentou, né? Quanto maior a corrente, mais aquecimento vai dar, né? Certo? Quanto mais corrente passar, mais aquecimento. Então, para diminuir a temperatura, o que tem que acontecer? Diminuir a corrente. Tem que diminuir a corrente. Essencialmente, tem que fazer isso aqui, ó. Não, tem outras perdas também, mas vamos nos enfocar pela corrente, que é o maior e mais fácil de entender. Então, para cair a temperatura, tem que cair a corrente. E para cair a corrente, o que a gente tem que fazer? Aumentar a resistência mesmo. Mas daí vou ter um cabo mais resistente daí. Olha só. Diminuir a resistência, mas daí não aumenta a corrente, diminui a resistência. Ah, excelente. E igual a R vezes I. Então, assim, ó. Então, aqui, vocês não vão aprender agora o porquê exatamente. Mas vocês vão ter uma ideia. E quando chegar na terceira fase, com transformadores, vocês vão entender melhor. E é igual a R vezes I. Essa é a lei de Ohm. E essa aqui é uma lei, não muda nunca. Então, se aumentar a corrente, olha aqui, ó, é vezes. Se a corrente aumentar, significa que a tensão aumentou também. Então, significa dizer assim, ó, se eu subir para 300 mil volts, aumentou a corrente aqui no cabo. Mas se aumentar a corrente no cabo, vai aumentar a temperatura, vai aumentar a perda. Então, tem boi na linha aí, tem coisa errada. Então, tem outra lei que elas não são antagônicas, mas aí é o processo de transmissão de energia e o processo de funcionamento do transformador. Tem que lembrar da outra lei que a gente estudou muito no semestre passado, que potência é igual a U vezes I. Então, o que acontece aqui, ó? Vamos dizer que essa carga aqui, ó, ela precisa dissipar, vamos colocar 1000 watts aqui de potência. 1000 watts de potência. Tá? Se a corrente for 10 amperes, vamos supor que a corrente seja 10 amperes. Tá? Então, P igual a U vezes I. 1000 watts é igual a U vezes 10 amperes. Então, 1000 watts dividido por 10 amperes, nós vamos ter uma tensão igual a U igual a 100 volts aqui. Então, a nossa carga, a nossa fonte geradora aqui seria 100 volts. V, né? Não U. 100 volts. P igual a U vezes I.
O que aconteceria, vamos dizer o seguinte, que eu instale um dispositivo aqui, ó, chamado transformador. Dispositivo chamado transformador. Que o meu equipamento continue dissipando os 1000 watts de potência. E eu passo a minha fonte agora aqui para 1000 volts. Tá? Minha fonte não é mais 1000 watts. A minha fonte é 1000 volts. Então vai entrar aqui no transformador 1000 volts. Vai transformar e vai rebaixar a tensão para 100 volts. Então, a minha carga continua dissipando 1000 watts. Está saindo 100 volts aqui, vai circular aqui os 10 amperes, nesse trecho de cabo aqui. Tá? Mas quantos amperes vai circular nesse trecho de cabo aqui? Já que P é igual a U vezes I. Eu tenho 1000 watts aqui e tenho 1000 watts aqui. O transformador vai fornecer os 1000 watts para a carga lá. Só que esse transformador está entrando 1000 volts, entra 1000 volts, sai 100 volts. Quanto que a carga pede? 1000 watts. Então o transformador fornece 1000 watts. Então, vou fazer em vermelho. P igual a U vezes I. Certo? A minha potência continua sendo os 1000 watts. Lá na parte vermelha, lá. 1000 watts. A minha tensão agora é 1000 volts. Lá no primário do transformador. Quanto vai ser a corrente? 1 ampere. Então, 1000 watts dividido por 1000 volts igual a I, que é igual a 1 ampere. Então, aqui nesse trecho do circuito, no primário do transformador, e aqui é o secundário, no primário nós teremos 1 ampere. Então, nesse pedaço aqui, ó, 1 ampere. Naquele pedaço lá, 10 amperes. Qual que é a potência total do circuito? Tanto na baixa tensão é 1000 watts. Na alta tensão, 1000 watts. O que acontece aqui é que houve o transformador, ele faz uma transferência de potência. Tem uma lei lá da transformação que você faz a transferência da potência, a potência se mantém a mesma. Então, mantendo a potência nos mesmos valores, quem que determina a potência? O consumidor. Então, mantendo a potência no mesmo valor, eu subo a tensão para diminuir a corrente. Ó, mantive 1000 watts, mantive 1000 watts. 1000 watts, 100 volts, 10 amperes. Porque é 1000 watts. 1000 watts, 1000 volts, 1 ampere. Então, a regra não é que não obedece à lei de Ohm. Obedece à lei de Ohm. É que a potência se mantém constante. Mantendo a potência constante, a resistência no transformador que vai mudar. E as correntes vão mudar aqui. Mas, seguindo a regra da potência do transformador, da carga constante, então eu subo a tensão para diminuir a corrente. Então aqui vai ter uma corrente bem pequena comparando com aqui. E comparando com aqui que está num ponto intermediário. Porque a potência consumidora se mantém. A potência instalada, né? Que às vezes não está consumindo toda, mas está lá prevista e instalada aquela potência ali. Então não é assim... Porque a gente vai pensar, pela lei de Ohm, aumenta a tensão, tem que aumentar a corrente, né? Porque a resistência dos fios e cabos se mantém a mesma. Não, mas tem um elemento aqui no meio agora chamado transformador, que são as subestações com transformadores, o transformador lá no poste. Então você diminui a corrente, que era 10 amperes, para 1 ampere.
eu fiz a resistência aqui embaixo, né? Esse transformador, ele devia estar diferente, né? Então, teria algo simbolicamente assim, né? O que a gente chama de primário do tráfego e o secundário. A entrada e a saída. Então aqui está saindo 1000 volts aqui, então tem uma corrente de 1 ampere e uma DDP aqui de 1000 volts. Aqui no secundário vai cair para 100 volts e vai ter 10 amperes. Por isso que tem transformador no poste, lá para rebaixar a tensão, só que lá no poste, então, ele rebaixa a tensão para o consumo imediato e a corrente sobe. Por quê? Para manter a potência sempre constante. P igual a U vezes I. Né? P igual a U vezes I. Então, se a potência aqui tem que ser constante, quando a U sobe, aí tem que cair, para ficar constante a potência. Manter sempre a mesma potência. Então, a potência de projeto, né? A potência de... Né? Claro que lá na tua casa você liga o equipamento a mais ou a menos, mas a Celesc sabe que ela estima, o projeto que aquela residência vai consumir tantos watts e tudo mais. Então, por causa disso. Então, a gente sobe a tensão para níveis estratosféricos. Então, enquanto lá na fábrica, em 380 volts, você vai medir lá com o alicate amperímetro, 100 amperes, 300, vai lá no motor do, sei lá, do picador lá da madeireira, 500, 700 amperes, dependendo do motor. Se for lá na média tensão, só fazer a relação, 380, 700 amperes, 23.800. Vai estar 1 ampere. Então vai ter uma corrente muito pequenininha, consequentemente, as perdas representadas pela resistência do cabo vai ser bem menor aqui do que aqui. Aqui tem 10 amperes e aqui só tem 1. Né? Tá? Então lembre-se disso. Por que acontece isso? Porque a gente mantém a potência constante. E aí essa relação aqui, ó, E igual a R vezes I, vai depender da quantidade de espiras e uma relação de transformação. Que elas se espelham um lado para o outro. Tá? Então é por isso que a gente sobe, tem linhas aí de 600.000 volts. Né? E aí, claro, você consegue fazer o transporte que a gente chama de transmissão de energia elétrica para muito maiores distâncias, porque apesar da resistência dos cabos serem elevadas, a corrente que está passando nele é pequena. A tensão é elevadíssima, né? Mas a corrente é bem baixa. Interessante, né? Não fosse por isso, não tínhamos um sistema, como nós vimos no vídeo anterior ali, né? Um sistema nacional, né? Tá? Beleza? Compreendido? Muito bem. Então é por isso que a gente tem linhas de altíssimos valores de tensão, para diminuir a corrente. Então a resposta genérica é essa, para diminuir as perdas, beleza? Mas tecnicamente, não. Potência fica constante, se eleva a tensão, então tem que diminuir a corrente. Aí vai ter menos efeito Joule e tudo mais, né? Consegue usar fios mais finos também, inclusive, porque a corrente é baixa. Não precisa ter fios... Pense o tamanho da estrutura para suportar aqueles fios e cabos, que já é monstra, se você tivesse que usar cabo mais grosso. Não, pode ver, cabos relativamente finos, aqueles que nós vimos nos vídeos ali, para alimentar toda uma cidade, né? Quem manda a potência é o distribuidor ou é a cidade? É o consumidor. Né? Por que deu um apagão no Brasil? Porque o Brasil começou a se desenvolver, maquinário, indústria, cidade, começou a consumir e geração para isso. Né? Então, quem manda é sempre o consumidor, né? Cada vez mais, pode ver, o consumo de energia elétrica é cada vez mais alto, cada vez maior, cada vez maior. Beleza?
Dúvidas? Entenderam aqui o conceito? Muito bem. Então, aqui, né? Geração, transmissão, distribuição e consumo, né? O sistema brasileiro é um sistema interligado nacionalmente, tá? Nacionalmente. O Brasil todo, quase o Brasil todo. Tem um estado que não, que é o estado de Roraima, né? Que não está interligado no sistema ainda. Ele estava sofrendo bastante ali porque ele importa energia elétrica da Venezuela. Mas é o único estado que não está no sistema. Né? Esses dados aqui, até eu procurei, mas não está muito atualizado lá no site do governo, da ANEEL, do Ministério de Minas e Energias, tá? Então eu tenho alguns dados aqui de 2017 e depois eu consegui de novo de 2019, mas dados mais próximos de 2022 e 2021 aí. Durante a pandemia ficou muita coisa sem alimentação dos sistemas, então não está bem atualizado, mas dá para dar uma ideia. Diz aqui que 75% da nossa energia brasileira vem de fontes hidráulicas. Hoje não está em torno de 67%, já caiu, né? Eólica e solar subiram bastante. Nós temos o que a gente chama de SIM, o Sistema Interligado Nacional. Então isso é uma grande, assim, o Brasil tem um grande sistema interligado nacional. Então, para faltar energia elétrica, se faltar energia elétrica no Brasil, numa região, praticamente falta em todas, porque todo o sistema é interligado. Então, ali o ano passado teve a crise hídrica aqui na região sul, né? Então, se a região sul fosse separada eletricamente, ia faltar energia elétrica. Né? Então, a gente importa, não. São despachadas energia elétrica de outras regiões, aumentada na medida do possível para o sistema ficar abastecido, né? Também o Brasil importou da Argentina e do Uruguai ali, energia elétrica, teve que importar. E teve que botar as usinas térmicas funcionar, né? Para ficar com energia, não precisar racionar. Chegou perto do racionamento, mas não precisou, né? O ano passado isso aí, gente. Né? Aqui a capacidade dos reservatórios, né? Então, 70% dos reservatórios de energia elétrica estão na região centro-oeste e sudeste, né? Tá? Aqui o percentual de distribuição, então, de 2017 a 2019, em quantitativos de empreendimentos. E nós temos várias modalidades assim dentro da geração hidráulica. Central geradora hidrelétrica, pequena central hidrelétrica, usina hidrelétrica. Então, uma central é até 1 mega, até 5 mega de potência é PCH, pequena central hidrelétrica, e depois se torna usina hidrelétrica. Né? Aí nós vamos ter termoelétricas de biomassa, termoelétrica de carvão e gás natural, eólica, fotovoltaica e termonuclear, né? No país aí. Aqui repetiu, né? A solar fotovoltaica do ano passado para cá, 2021 para cá, mas 22 principalmente para cá, teve um crescimento assim exponencial, muito grande, então era menos de 0,1% lá em 2017, agora não, já subiu bastante, né? Eólica também aumentou, a eólica em 2019, aqui é de 2017, né? Em 2019, aqui ó, a eólica está aproximadamente 13% já da matriz. E está maior um pouco, só que a solar aumentou muito mais, né? Então, assim vai diminuindo aqui, ó, 73, mas hidrelétrica, todas as hidrelétricas, então já está menos que isso. A hidrelétrica corresponde hoje a 60 e, como eu falei para vocês, 65, 67%, tá? E essa biomassa? Biomassa
matéria orgânica. Aqui na nossa região, nós temos uma usina relativamente grande ali em Lages, né, que era da Inge, a antiga Tractebel, cavaco de madeira, massa biológica. Aqui na antiga Madecal, ali na Três Irmãos, né, não sei se está funcionando ainda, tinha duas ali, mas de pequeno porte. No Rio Grande do Sul, aqui, tem muita biomassa de casca de arroz e tem muita biomassa de bagaço de cana. Lá no interior de São Paulo, assim, tem muita usina hidrelétrica que queima o bagaço de cana. Né? Então, restos de matéria orgânica, biomassa. Na nossa região aqui é basicamente maravalha, cavaco de madeira. Olha só como é que é a estrutura do sistema elétrico brasileiro, como é um negócio muito complexo, tem que funcionar assim muito redondinho. A gente não faz nem ideia. Tem os órgãos responsáveis pelas políticas energéticas, então o próprio Congresso Nacional, a Presidência da República, e aí tem o Ministério de Minas e Energia e o Conselho Nacional de Políticas Energéticas. Então, a gente assim não se dá conta do tamanho que é para deixar o sistema elétrico nacional funcionando. É um negócio assim astronômico. Aí tem os órgãos de fiscalização. A ANEEL, o ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que coloca as regras, põe as regras para o setor elétrico funcionar. E tem alguns estados que têm a agência estadual, né? O Santa Catarina não tem. São Paulo tem, o Rio Grande do Sul tem, Agência Estadual de Energia Elétrica, né? E aí existe o mercado de compra e venda de energia elétrica. Porque se tem alguém que produz, tem alguém que consome, tem alguém que transmite e distribui. Então, tem produção, geração, distribuição, transmissão, distribuição e consumo. Tudo isso é um mercado, tem que comprar e vender, né? Não, algumas são, né? Mas não, você tem dinheiro, quer construir uma usina, reúne uns amigos que tem dinheiro e constrói. Claro, tem todo um processo, né? Além do projeto, você tem que fazer alguns, eu não sei exatamente, vários cadastros, vai ter que ter licença ambiental, né? E aí vai construir, né? Depois essa energia você vai vender. Eu ouvi falar. Quem que é está construindo, sabe, não? Onde é que você mora? Ah, isso mesmo, ali também é. Da Alfa ali, Uhum. De concreto. Não pode, Deus o livre. Essa usina de Campos Novos ali, quando eles estavam enchendo o reservatório, começou a aparecer umas rachaduras. Ali deu um prejuízo danado, ali tiveram que esvaziar tudo. Porque ali, e tiveram que fazer uns reparos medonhos ali. Começou a aparecer umas rachaduras grandes ali. Uhum. Eles estavam, sei lá, não estava completamente cheio, ou estava quase cheio, ou mais da metade. Tinha que esvaziar o reservatório, postergar o início do funcionamento, né? Pensa o tamanho do estrago. E arrumar, deixar seguro, né? Então, usinas, antigamente, sim, cada vez mais ou cada vez menos o governo tem. Então, a Eletrobras faz o ano passado, né? Foi privatizada. O governo tem uma parcela da Eletrobras, mas ela é a empresa que é a maior transmissora do país, a Eletrobras, e uma das maiores, e acho que é a maior geradora também, a Eletrobras. Então, era do governo, mas aos poucos não é mais. Está acontecendo agora ali a Copel também está fazendo a mesma coisa no Paraná. Né?
Ela tem algumas usinas geradoras, tem linhas de transmissão, a Copel tem usinas eólicas lá no Rio Grande do Norte, né? Tem distribuição aqui em Santa Catarina também, tem linhas de transmissão, e agora ela está no processo de privatização. O governo do Paraná fica com um percentual ali. O que acontece é que o governo federal, ele te dá autorização para você explorar os recursos durante, como é um rio, é um recurso público, durante 30 anos. Então você tem uma outorga ali, né? E aí você vai explorar. Quando chegar perto desses 30 anos, você já recuperou o teu investimento, lucrou em cima, e aquilo ali é do governo. O governo, você pode pedir outorga de novo, você paga um tanto lá para ter essa licença de uso por mais tanto tempo, né? Porque é uma concessão, é como o auto coletivo, ele tem concessão do poder público para fazer o transporte público, né? Tá? Ah, bom. O mercado, como é que é esse mercado? Ó, tem uma câmara de comercialização de energia elétrica, e aí tem aqui a geração, transmissão, distribuição e consumo. Quem que faz parte do mercado? A ONS, já ouviram falar bastante do Operador Nacional do Sistema. Quem que controla esse sistema? Tipo assim, manda energia daqui, abre essa usina, fecha essa, tem pouca água aqui, aumenta o reservatório de lá, libera lá, importa energia do Paraguai, não, da Argentina. Não precisa mais. Quem que faz a operação desse sistema? Tem alguém, porque é né, a ONS. E tem outros órgãos aqui, a ANP, a Anatel, a Agência Nacional das Águas, Conselho de Consumidores, Sistema Nacional de Recursos Hídricos, Ministério do Meio Ambiente, que também estão envolvidos. E outros agentes institucionais. Empresa de pesquisa energética, é uma empresa pública que faz as pesquisas para saber consumo, potência, onde é que instala, onde é que instala. Concessionárias, comitê de monitoramento, tem um comitê de monitoramento do sistema elétrico, bancos, fomentadores, etc. Então, olha, aqui são só figurinhas, né? Mas quanta gente está envolvida aqui, né? Tá? Então, Ministério de Minas e Energias, Conselho Nacional de Políticas Energéticas, né? Então, eles dão assessoramento ao presidente da República para fazer políticas, né? E propor políticas. A empresa de pesquisa energética presta serviços ao Ministério de Minas e Energias. Volta e meia tem concurso para a empresa de pesquisa energética, né? O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, ele acompanha e avalia permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento energético. Então, era o comitê que estava, e a ONS, né, que estavam dizendo, ó, tá perigoso de faltar energia elétrica no Brasil. Tem que importar da Argentina, tem que ligar as usinas térmicas, né? Importar do Uruguai. A ANEEL, que regula e fiscaliza a produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, né? Isso que já é mais comum. O SIM é o Sistema Interligado Nacional, compõe todo esse grande sistema, todo interconectado. O ONS é o Operador Nacional do Sistema. E olha o que ele faz, né? Coordena, controla a operação da geração da transmissão de energia elétrica, planeja a operação dos sistemas e fiscaliza, é fiscalizado pela ANEEL. E a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica? Você construiu tua usina, você vai vender para quem? Né? Então você vai num local próprio de comercialização de energia elétrica. Senão, por mais que eu faça um acerto direto com você, tem que ser via Câmara de Comercialização. E isso aqui é interessante. Ambiente de comercialização, de contratação livre e o ambiente de contratação regulado. As empresas, elas não precisam, o próprio Instituto Federal, quem recebe em média atenção, tá? Média atenção, não precisa comprar energia da Celesc. Ele pode comprar no Mercado Livre de energia. Existe o Mercado Livre, as empresas compram bem mais barato. Nós, consumidores residenciais de baixa tensão, temos que comprar no ambiente regulado.
ou seja, direto só da concessionária. Mas está assim, o final do ano passado tinha um projeto de lei e está próximo o momento de a gente entrar no Mercado Livre também. Os consumidores residenciais de baixa tensão. Algo semelhante à telefonia. Você compra o plano ou a energia da empresa que você quiser. Não, a infraestrutura, ela tem dono. Porque foi a Celesc que construiu. Então é dela. Né? Então ela... Isso, os cabos, Aqui em Caçadores, Santa Catarina, é da Celesc, da concessionária. O poste da casa não. É o que está na rua, né? Aquele da tua casa você pagou, Se eles trocassem isso daí, a empresa que entrar para fazer esse meio campo ali, eu ia comprar. Não, aí eu não sei exatamente, mas essa infraestrutura, a Celesc, ela é uma empresa do governo, mas ela tem a concessão para isso durante tanto tempo. Se um dia vencer a concessão e outra empresa renovar, pegar esse serviço, a outra empresa vai ser responsável por dar a manutenção e ela vai receber por isso mediante uma parcela dessa fatura aqui que vai para ela. Né? Então, por exemplo, existe no mercado, nesse mercado aqui, ó, existe uma taxa, eu acho que aparece, não sei se nas nossas faturas, eu até vou ver se aparece. Tem a TUSD e a TUSD, a taxa de uso do sistema de distribuição. E tem a TUST, que é a taxa de uso do sistema de transmissão. Então, nós não usamos o sistema de transmissão, a gente usa o sistema de distribuição. Então, a gente paga uma taxa chamada TUSD, TUSD. Essa TUSD vai para a Celesc fazer a manutenção da infra que já existe. E melhorias e tudo mais. A GGNet, ela tem que pagar para usar os postes ali. Ela não usa de graça, né? A Unifique também. Porque ela está usando... Alguém construiu aquilo ali e alguém mantém o poste em pé lá, né? Se você com o teu carro bater no poste e quebrar o poste, você vai ter que pagar o poste para a Celesc. Né? Você quebrou? É assim que funciona. No caso, eu posso ter, residência contratada com o Mercado Livre e uma visita da Celesc. Isso. Aí, hoje ainda não, mas poderá, sim. A ideia é essa. Ou você comprar da empresa X, o teu vizinho da empresa Y e o outro continuar com a Celesc. Tipo internet, tipo celular, tipo... Porque... Fosse uma grande bateria e cada um fosse uma das empresas que está sem carro e ramificasse, É que a energia gerada ali na usina Bom Sucesso, aqui, que é do Tedesco, ela não é armazenada, né? Então você gera e disponibiliza na rede. Então, dando um exemplo bem simples, o ONS diz assim, Bom Sucesso, pode diminuir aí pode desligar um gerador aí que está sobrando energia e não vão precisar agora. Tá? Claro que não é assim de imediato, né? Mas o operador nacional do sistema fica monitorando se precisa entrar mais geradores na rede ou menos, conforme o nível do reservatório, né? Então, as grandes baterias brasileiras são os reservatórios de água. Está ali, não precisa usar, fecha a torneirinha. Aqui em Campos Novos, faz tempo que eu visitei lá, eu acho que tem 5 ou 3 geradores, não tem muitos geradores ali. 5 ou 3 geradores. A barragem é alta, mas a usina não é grande, claro, mas comparando com o Itaipu, que tem 20, né, geradores. E daí com as potências gigantescas, né? Então, vamos dizer que tenha 5 geradores ali. Daí o sistema está bem abastecido, o consumo de energia elétrica está pouco. O ONS diz assim, para tal período você deixe
pode deixar só 3 turbinas funcionando. Né? Então, 2 não, daí consome menos água. Então, o reservatório é a grande bateria. Né? Como se fosse assim. Esse gerador que eu falei, roda só na velocidade produzindo X. Não consegue reduzir a velocidade? Não. Você tem que manter a velocidade dele constante. Porque se você mudar a velocidade de rotação dele, você muda a frequência. Então, a velocidade tem que ser constante. É só pegar a água no sistema. Nossa, vale a pena você conseguisse visitar, mesmo essas usinas menores. Porque o que mantém a frequência da rede é a velocidade de rotação do gerador. Eu não posso variar a velocidade de rotação do gerador, porque eu vou variar a frequência. Então tem que ser um ajuste finíssimo. Então o nível de automação nessas usinas hoje em dia é medonho. Só que daí, quando que eu uso mais ou menos água? Todos vocês já andaram em automóvel com ar-condicionado. Quando você liga o ar-condicionado, o carro faz assim, né? Dá uma baixada, pesa para o motor lá. Não é isso que acontece? Então isso é assim, o motor tem que usar mais energia, porque agora eu estou pegando o conceito geral da energia ali da gasolina, né? E estou fazendo gerar ar quente ou ar frio para dentro do carro. Isso pesa para o motor, tem que gastar mais energia para me trazer um conforto térmico, seja aquecimento ou refrigeração. O ar-condicionado faz isso. Quando você tem um gerador elétrico rodando a vazio, ele é bem leve. Quando você conecta uma carga nele, ele fica pesado. Então você tem que ter mais água para ele continuar na mesma velocidade. Você conecta mais energia, ele pesa para rodar. Ele gera um campo eletromagnético ao contrário. Então você tem que ter mais força d'água. Então é assim mais ou menos assim que funciona. Bem parecido, mecanicamente, visualmente é parecido com o ar-condicionado no motor do carro. Né? Se alguém tiver uma bicicleta com dínamo aí, pode fazer um teste. Quando você está pedalando, se você ligar a lâmpada da internet, da bicicleta, vai ficar mais pesadinho ali para você rodar. Principalmente se for aquele dínamo acoplado na coroa da bicicleta ali, né? Fica pesado, porque você precisa tem que ter energia. Energia você não cria, você só transforma. Então eu vou precisar mais água caindo para produzir energia elétrica para ser consumida, né? Tá? Tem que armazenar isso aí. Energia elétrica? É o reservatório de água. É o armazenamento de energia. A energia elétrica pode... Onde é que está armazenada a energia do teu automóvel? Não é energia elétrica. No tanque. Está armazenado ali. Da gasolina você transforma na energia elétrica, né? Porque você tem um alternador lá, né? Entende? Então o armazém de energia está na energia elétrica. Você está tendo hoje em dia baterias e tal, mas pequena monta, né? Não é um sistema assim. Né? Então, no Brasil, a grande bateria de energia é os reservatórios de água. Nos Estados Unidos, usina termoelétrica, nuclear, termonuclear. Então, a gente chama isso de energia firme, que é o que mantém o sistema em pé. Porque a eólica é vento. Faltou vento, não é uma energia firme. Então ela entra para compor o sistema, para dar um fôlego a mais. Então eu economizo água do reservatório com a eólica. A solar também, não é energia firme. Tem sol, não tem, ou aqui ó, na nossa cidade, uma semana já sem sol. Né? Então energia solar, zero. Então aí você tem um reservatório de água. Nos Estados Unidos, é termonuclear, energia nuclear lá, que mantém a energia firme. Precisa mais reação nuclear, mais usinas termonucleares.
Na França também, na China, carvão. Como é que está o reservatório de energia? Está no carvão. É carvão. Ou é gás natural, né? Temos usinas a gás natural também no Brasil. Né? Tá? Então, ambiente regulado, ambiente livre. Tá? Quem que compõe o Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico? ONS, Ministério, ANEEL, Agência Nacional do Petróleo, porque energia não é só energia elétrica. Petróleo também é uma forma de energia. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e a empresa de pesquisa. Então, eles fazem o monitoramento. Né? Tá? Não precisamos nos detalhar aqui, porque é isso que eu acabei falando para vocês, tá? Vamos ver aqui, ó o painel de controle, um dos painéis de controle de um dos escritórios do ONS. Esse é um dos escritórios. Então, eu fico monitorando como é que estão os níveis de geração, de consumo, de reservatório, de vento, né? Tudo que compõe o sistema elétrico. Então, assim, é um negócio medonho, gente. Vamos ver aqui. Então, eu vou parar a gravação.